Amém, amém, uma boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida, com sua casa e com os seus, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato do apóstolo João, capítulo de número 6, dando sequência à nossa série Eis o Homem, imersos aqui na vida, obra e ministério de Jesus Cristo. João capítulo 6, eu leio dos versículos 16 a 24 essa noite. A palavra de Deus diz assim: Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Entraram num barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te pedimos uma vez mais que essa tua palavra, que é viva, vivificadora e poderosa, possa encontrar ambiente nas nossas mentes, corações e vidas. Não pedimos que o Senhor fale, porque o Senhor está falando a todo tempo e certamente o Senhor fala através da sua palavra. Pedimos, portanto, que tenhamos o discernimento, a capacidade e a sensibilidade de ouvir o que o Senhor tem a dizer. Que a sua verdade possa ecoar e reverberar em nossas vidas, mas que possa frutificar também para além delas. Para que em nós e através de nós, a tua obra seja realizada. Que aquilo que somente o Senhor pode fazer, transformação real, perene, interna, possa ser feita pelo poder do teu Santo Espírito. É o que eu te peço, é o que nós, como tua igreja, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos deparamos com um momento do ministério de Jesus bastante peculiar, porque João não traz essas ênfases, mas os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, sim, e eles vão nos lembrar, por exemplo, que tanto Jesus quanto os discípulos vêm de uma rotina bastante desgastante, ministerialmente falando. Jesus já havia realizado vários sinais, o que João chama de sinais miraculosos, ou seja, realidades que apontam para a sua divindade e messianidade. Jesus já tinha feito vários milagres, demonstrado sua autoridade de diferentes maneiras. E os discípulos já haviam sofrido também uma transição na sua caminhada, na sua jornada ministerial. O que é que eu quero dizer com isso? Na compreensão de discipulado de Jesus, no início dos evangelhos, nós vemos Jesus primeiramente fazendo todas as coisas. Jesus é aquele que faz, e os discípulos são aqueles que observam. Mas num discipulado de empoderamento, num discipulado onde precisa haver transição, e esse é o discipulado de Jesus, ele não apenas se permite fazer coisas diante de espectadores. Há um determinado momento onde não apenas Jesus faz e os discípulos vêm, mas Jesus faz e os discípulos ajudam o que Jesus tem a fazer. Não apenas isso, ele dá mais um passo e agora Jesus passa a permitir que seus discípulos façam. E Jesus auxilia. Até que os seus discípulos haveriam de realizar a sua obra sozinhos e Jesus apenas observaria. Até que, obviamente, em última instância, depois da sua morte, ressurreição e ascensão, Jesus diria, por exemplo, em Mateus capítulo 28, no final do Evangelho de Marcos, no final do Evangelho de Lucas, e talvez na tradição de João, é o que nós encontramos em João 20, 21, ele envia os discípulos e diz: eu não estarei mais aqui, mas vocês vão por onde? Vão por todo mundo, pregando o Evangelho a toda criatura.
ensinando-os a obedecer tudo quanto vos ensinei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Isso é o que Jesus faria em última instância, mas aqui no Evangelho de João capítulo 6, Jesus já fez o suficiente para que os discípulos fossem enviados em missão, de 2 em 2, e fossem enviados como 70, para que então ao retornarem pudessem dizer para Jesus: Jesus, nós vimos milagres acontecendo, nós vimos curas acontecendo, nós vimos que até os espíritos imundos, os espíritos demoníacos se colocam diante de nós e são subjugados a partir da autoridade que advém do Senhor e passa por nós. Então eles não param, é o tempo todo, em todos os lugares, cidades, vilarejos, eles estão lidando com doentes, eles estão lidando com leprosos, eles estão lidando com pessoas atribuladas, eles estão lidando com pessoas possessas por demônios. Eles estão exaustos, até que há um momento nos evangelhos onde Jesus, tomado por compaixão, não se furta a ministrar ainda mais. É isso que outros evangelistas vão dizer, que Jesus olha as multidões e os enxerga como ovelhas sem pastor. Isso é um povo perdido, é um povo que não sabe para onde ir, é um povo que não sabe qual é a referência de vida, é um povo que está abandonado à sua própria sorte. Eu preciso me compadecer e eu preciso acolher essas multidões. É a partir disso então que Jesus vai multiplicar os pães e os peixes que nós vimos no último domingo. É a partir desse momento de compaixão e da pregação do Evangelho que Jesus sacia também a fome física dessas multidões. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, nós falamos sobre isso. Muito facilmente 15, 20, quem sabe 25.000 pessoas alimentadas através de 5 pães e 2 peixes. Então é nesse episódio onde os discípulos pensam que depois de terem feito tudo que fizeram e participado de tudo que participaram, vão descansar. Jesus olha para eles e fala: pode entrar no barco, pode ir embora. Aliás, tanto Mateus quanto Marcos nos traz uma referência que João não traz, porque Mateus 14, 22 diz: logo em seguida o quê? Ao milagre da multiplicação, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco. Marcos 6, versículo 45 diz a mesma coisa. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Vocês conhecem essa história, a maioria de vocês. É o que tradicionalmente nós chamamos esse episódio de o episódio onde Jesus caminha sobre as águas. Acabamos de ler. E isso é um milagre. Afinal, caminhar sobre as águas não está no campo do ordinário, está no campo do extraordinário. É um sinal miraculoso. Mas há lições aqui que me parecem que, se guardadas no nosso coração, vão nos ajudar a lidar com a vida e a enfrentar as adversidades da vida de modo completamente diferente, porque nós conhecemos a Cristo. E ao conhecermos a Cristo, ao menos grande parte de nós e boa parte de nós que com Ele já tem caminhado há algum tempo, isso não quer dizer que nós não tenhamos crises, mesmo em meio à nossa jornada de fé. Isso não quer dizer que nós não passemos por dores e por perdas, ou que não nos sintamos sozinhos por vezes. Aliás, através dessa passagem nós vamos ver sobre a natureza de Jesus, sobre a natureza da nossa fé e sobre o nosso procedimento diante das tempestades da vida. Afinal, você já deve ter percebido que tempestade aqui, embora para os discípulos seja literal, tempestade para nós é um eufemismo para adversidades. O que são as tempestades da vida? Elas vêm sobre quem? É só sobre quem não conhece a Deus? Eu espero que você já tenha percebido o óbvio, que a resposta é não. Já estudamos Jó, por exemplo, a partir do púlpito dessa igreja, e já tentamos ao menos responder essa pergunta. Eu não sei se eu fui tão exitoso nisso, porque tem coisa que não tem resposta mesmo, mas por que coisas ruins acontecem com gente boa? Por que Jó, que era um homem temente a Deus, reto, íntegro e justo, o qual não havia nenhum outro sobre a terra, passa por tudo que passou? Por que alguém assim Deus permite ser tocado, inclusive pelo inimigo das nossas almas? Por que alguém assim fica doente? Por que alguém assim perde filhos? Por que alguém assim passa por lutos? Por que alguém assim perde tudo? Se formos honestos, essa é uma das grandes angústias da alma humana, e se nós não nos apercebermos, será uma grande angústia da mentalidade cristã. Não deve ser, mas pode se tornar uma grande angústia, inclusive de cristãos, porque afinal,
Por vezes nós pensamos que se eu fizer tudo que Deus manda, e se eu obedecer tudo que Ele manda eu obedecer, e se eu caminhar com retidão naquilo que Ele propõe diante de mim, as coisas vão dar certo. Mas a vida já nos mostrou que não é tão simples assim, e nós não lidamos com respostas fáceis. Afinal, a primeira das coisas que eu vejo nesse texto aqui no versículo 16 é exatamente o contrário disso. Versículo 16 diz: ao anoitecer seus discípulos desceram para o mar. É por isso que eu sublinhei a fala de Mateus e Marcos, que diz que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Sabe o que isso nos diz? Primeira coisa aqui, é que a obediência pode ser responsável por nos levar para o meio da tempestade. Agora eu quero que você pense sobre isso um pouco, porque talvez você está confuso sobre a minha afirmação. Eu não disse que a desobediência vai nos levar para o meio da tempestade. É claro que a desobediência pode gerar em nós consequências bastante adversas. É claro que uma vida de desobediência vai fazer com que você colha aquilo que você plantou de modo equivocado e, portanto, em última instância, você vai sofrer significativamente. Mas e quando nós obedecemos? Bom, a obediência, por vezes, pode ser responsável por nos levar para o meio da tempestade. Foi Jesus que quis que eles estivessem exatamente onde eles haveriam de se encontrar depois. Era assim com Jesus. Mateus capítulo 4, o início do capítulo vai dizer que, tendo sido, pois, levado pelo Espírito Santo ao deserto, Jesus foi tentado. Como assim o Espírito conduz Jesus para um ambiente de tentação? Como assim Deus permite, não apenas permite, mas deseja que o seu próprio Filho seja tentado de modo extenuante e angustiante, diante de um ambiente onde ele se via completamente solitário, afinal é deserto? É isso mesmo. É por isso que o Evangelho não é de respostas fáceis. É por isso que nós precisamos conceber a ideia de que atrelar apenas obediência a sermos bem-sucedidos, e por bem-sucedidos aqui eu estou colocando dentro do campo da temporalidade, ou seja, aquilo que acontece por um tempo, isso não é necessariamente verdade. Porque nós não obedecemos, meus irmãos, para ganhar absolutamente nada em troca. Nós obedecemos porque Ele é o nosso Senhor. Nós não obedecemos por aquilo que o Senhor pode nos conceder. Nós obedecemos por quem Ele é e por aquilo que Ele já nos concedeu. Porque, em última análise, se Deus não nos desse absolutamente nada daquilo que esperamos e desejamos, aquilo que Ele fez como demonstração de amor na cruz já nos é mais do que suficiente para agradecer eternamente. Afinal, nosso destino eterno foi transformado. O que é que Ele pode nos conceder nesse mundo que se equipare àquilo que Ele já nos concedeu a partir da sua bondade eterna? Nós obedecemos porque nós entendemos que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, mesmo que não pareça por um intervalo de tempo. Nós obedecemos porque mesmo quando coisas ruins acontecem, Ele continua do nosso lado. Afinal, Mateus 5,45 vai dizer: porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Diego, qual é a diferença então de seguir a Deus e não seguir a Deus? Você está me dizendo que eu posso fazer tudo certo, obedecer tudo, seguir na linha, glorificar a Deus, servir, colocar diante da minha família e da minha casa os mandamentos e os decretos do Senhor, e ainda assim coisas ruins acontecerem? É exatamente isso que eu estou dizendo. Qual é a vantagem então de seguir a Deus? Que bom que você perguntou. A resposta é muito simples: é o próprio Deus. É o próprio Deus. Não há vantagem em seguir a Deus como consequência meramente, ou melhor dizendo, há muitas vantagens, mas não é por isso que nós o seguimos. A vantagem é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ainda que não haja fruto na videira, ainda que as folhas murchem, ainda que dê tudo errado, Ele é Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Ele que está distante está comigo? Não, porque Tu estás comigo. Você já parou para pensar que é exatamente nos momentos de maiores adversidades onde a conjugação verbal muda no nosso coração? Nos momentos de maior alegria, nós falamos sobre Deus como quem está lá. Mas é no momento do vale, é no momento da dificuldade, é em meio à tempestade, que não é mais o Deus que está lá, é Tu, Senhor.
É Ele que está diante de nós, é um clamor de proximidade. Ou seja, qual é a diferença de caminhar com Deus ou não caminhar com Deus, se quem não tem Deus fica doente e quem tem Deus também fica, se quem não tem Deus morre e quem tem Deus também morre. A diferença não está naquilo que acontece nas nossas vidas, a diferença está em como nós lidamos com o que acontece e onde nós ancoramos a nossa esperança. O autor aos Hebreus, capítulo 6, versículos 18 a 19, vai dizer que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós, que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Nós temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu. A questão não é o que vai acontecer. A questão é como um cristão reage àquilo que lhe acontece. Enquanto quem não tem Deus se desespera completamente, nós somos aqueles que temos a esperança ancorada no próprio Cristo. Isso não quer dizer que vai ser fácil. O texto diz que já estava escuro e que Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Ou seja, não apenas a situação era adversa, mas Cristo não estava com eles. Versículo 18 começa dizendo que soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Aqui eu quero que você se lembre, é João. É o relato de um pescador. Então, quando um pescador que tem expertise na coisa, não sou eu falando. Eu não estou falando assim, a gente estava meio complicado. O que eu sei de pesca? Eu não sei nada de pesca. Talvez alguns de vocês saibam. Certamente melhor que eu, porque eu não sei nada. Se você já pescou, você já sabe alguma coisa melhor do que eu. Aqui é pescador, meu amigo. E o pescador, no seu registro, está dizendo, a coisa estava ruim, estava escuro. Você não enxergava um palmo na frente do nariz. As ondas estavam altas, o vento estava impetuoso, estava complicado. Esse é o relato, esse é o tom do texto. E para piorar, Jesus não está ali. Outros evangelistas nos dão maiores detalhes. Eles afirmam que já era alta madrugada. Sabe o que isso significa, pelos horários que eles nos concedem? Que eles já estavam remando há cerca de 9 horas. Você tem noção do que é isso? Você está exausto. Jesus não para de ministrar o tempo todo. Ele lida com as multidões, ele multiplica pães e peixes. Agora que você vai descansar, o vento vira, a coisa fica complicada, você começa a remar. Afinal, você é pescador e você usa da sua própria força. Meia hora o vento não para, só aumenta. 1 hora o vento não para. 2 horas está começando a escurecer. 3 horas já escureceu. 5 horas você está rompendo a noite para a madrugada. 8 horas, 9 horas. E aí você chega, versículo 19 vai falar, que eles remaram cerca de 5 a 6 quilômetros em 9 horas. Isso é pouco para o tempo. 5 a 6 quilômetros num lago que tem mais ou menos 13 quilômetros de extensão. Ou seja, eles estão no meio. Não tem vantagem, ir para frente ou ir para trás dá no mesmo. As margens estão equidistantes de uma maneira que, assim, voltar dá na mesma, ir adiante dá na mesma. É escuro, qual lado que eu vou? Então, esse é o tom. Eles estão exaustos, eles estão à deriva, absolutamente sem nenhuma perspectiva. Ir para frente ou ir para trás dá absolutamente na mesma. E o pior de tudo, meus irmãos, Jesus não está no barco. A pergunta é, você já se sentiu assim? Você já se sentiu em situações da vida em que parece que é uma coisa atrás da outra? Que desgraça pouco é bobagem? Que acontece uma coisa e depois outra, e aí quebra alguma coisa na tua casa, e aí depois vem uma enfermidade, e aí depois a coisa escala, e parece que vai sendo cada vez pior, e aí você se coloca numa situação, ou você se percebe em uma situação, em que tudo o que você tem a dizer, e talvez você não verbalize, mas o que você sente é, Deus, cadê você? Porque não basta tudo o que está acontecendo, parece que o Senhor não está aqui, parece que eu leio a Bíblia e não sai nada, parece que eu oro e minha oração bate no teto. Eu não sei se você já se sentiu assim, ou talvez você não tenha coragem para dizer que você já se sentiu assim. Eu já. Falei, Deus, vai acabar quando? O Senhor está vendo ou o Senhor está distraído? Porque parece que o Senhor não está olhando. Parece que o Senhor está ocupado com outras coisas. E talvez seja exatamente essa a lição de fé que Jesus quisesse trazer aos seus discípulos. Porque a fé
não é apenas para os momentos onde a gente vê Deus. A fé é sobretudo quando a gente se sente sozinho e quando parece que Deus está ausente. Eu digo parece porque Ele nunca está, né? Eu digo parece porque Ele sempre se faz presente, mas por vezes parece que densas trevas vieram sobre mim. Essa é a imagem do salmista, essa é a linguagem que ele usa, essa é a imagem que João trabalha aqui, é a imagem que o profeta Jeremias traz nas suas Lamentações, capítulo 3, versículos 19 a 22, ele fala: eu lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Isso aqui é linguagem de gente que sofre. Se Jeremias passasse por um diagnóstico psicológico hoje em dia, alguém diria: você está em depressão, você precisa de ajuda. Isso é linguagem de gente depressiva. Minha alma desfalece dentro de mim, eu não tenho mais vontade de nada. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Eis o segredo. Como é que nós agimos em meio ao sofrimento? Como é que nós agimos quando tudo parece estar naufragando? Ou quando as tempestades da vida parecem duradouras demais, além das nossas capacidades de suportar? Nós precisamos nos lembrar do amor e da misericórdia de Deus, mesmo nos momentos mais sombrios da nossa existência. Alguns de vocês estavam comigo essa manhã em um velório. Nós oramos pela vida do Anilton, que faleceu ontem. A Jane está aqui? Não, né? Nós oramos pela vida dele. E nós oramos pela cura física. Mas pela graça de Deus, e eu estou convicto disso ao ponto de eu ter falado isso hoje publicamente, Deus permitiu que esse homem não se fosse há alguns meses, porque se ele assim fosse há alguns meses, ele partiria desse mundo para o próximo, por assim dizer, com uma não convicção em Deus, um ateu declarado, que no leito de morte, diante da dor, as dúvidas foram se dissipando. Diante da enfermidade, as dúvidas foram caindo. De modo que, quando eu o visitei há algum tempo, ainda na UTI, eu olhei para ele, ele não conseguia se comunicar. Eu falei: meu irmão, eu não sei se você já está acreditando em milagre, mas eu estou aqui para te dizer uma coisa: você estar vivo é um milagre. Ele começou a chorar. Falei: você acredita em milagre? Ele acenou com a cabeça. Eu falei: que bom, porque você é um, meu irmão. Se você não acreditava, agora não tem mais para onde correr. Você estar vivo é um milagre. E foi um milagre ele não morrer naquele momento. Foi um milagre ele sair da UTI e ir para o quarto. Foi um milagre ele sair do quarto e ir para casa. Mas Deus queria operar um milagre muito maior. Domingo passado, ao final do segundo culto, a Jane me aborda ali, em cima daquela escada, e ela fala: pastor, hoje meu marido completa 60 anos. Domingo passado. Falei: e aí, Jane, como é que ele está? Ele falou: ele está lá em casa, mas não está muito bem, pastor, é uma luta. Eu falei: eu nem imagino, minha irmã, que Deus te dê força. Ela olhou para mim e falou assim: mas pastor, eu lembro do que o senhor ensinou para a gente um dia. Eu falei: o quê? Ela literalmente usou uma expressão que eu uso, ela colocou sobre aspas, ela literalmente falou o que eu falei um dia a partir desse púlpito. Eu falei: o que eu ensinei, Jane? Ela falou assim: o marido ainda não estava de novo no hospital, não tinha, se aqui a expressão correta, prognóstico de morte. Ele estava em casa, com lutas, mas estava em casa. O que eu ensinei, Jane? Ela, com um sorriso no rosto e com uma paz, visível paz, disse: pastor, um dia o senhor nos ensinou que quando a morte se aproximar de nós e olhar no nosso rosto, a gente deve olhar de volta com o rosto de ressurreição. Eu falei: você lembra disso, Jane? Ela falou: eu nunca me esqueci. Pois é, para esse tipo de momento que a gente precisa do Evangelho.
É para esse momento onde a morte vem querendo nos aterrorizar, a gente olha de volta, não com terror, mas com paz, dizendo: você pode me pegar por um tempo, você pode pegar quem eu amo por um tempo, mas o máximo que você é capaz de fazer é me fazer piscar. Porque eu vou fechar o olho, meu amigo, e eu já vou abrir de novo. E quando eu abrir, eu vou estar na presença do meu Senhor. Porque eu sigo aquele que ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, todos aqueles que estão nele ressuscitarão novamente. Então não tem morte que dá conta de pegar um discípulo e uma discípula de Jesus. Quando a morte vem, a gente ressuscita. Isso é evangelho. Isso é fé no meio da tempestade. O problema é que quando a gente está no meio da tempestade, o padrão natural do nosso coração é ter medo. O John Newton dizia que o sofrimento presente previne o sofrimento maior futuro. E há um conto infantil, de uma casa de uma bruxa. E essa bruxa, ela tinha um esquema. Porque ela morava ali na beira de uma estrada e os viajantes passando por ali chegavam muito cansados da viagem. A sua casa estava num lugar bastante estratégico e quando eles passavam por ali, já no seu fim de tarde, ela os convidava e os acolhia. Ela era muito acolhedora e muito hospitaleira e tinha preparado um quarto de hóspedes de modo bastante confortável, com uma cama maravilhosa, a melhor cama que você já dormiu. E quando você deitava naquela cama, você falava: meu Deus, era tudo que eu precisava. O que os passantes não sabiam é que havia um feitiço naquela cama, de modo que se você passasse a noite inteira ali, ao amanhecer você morreria. E isso aconteceu várias vezes. Caíram sob o feitiço daquela mulher. Até que um casal passava por ali, mesma coisa, a história se repete, só que a criada dessa bruxa fez um esquema. Ela colocou pedra e pau debaixo do colchão. E ninguém sabia. E aquele casal vai dormir e está um negócio meio ruim assim. Os caras já estão cansados e não está legal. E passa uma hora e passa outra, eles rolam para um lado, rola para o outro. Aí de noite eles não conseguem dormir, eles levantam o colchão e vê que tem pedra debaixo do colchão, vê que tem madeira debaixo do colchão. E eles olham para aquela criada, a bruxa não estava perto, e eles olham revoltados. Ele fala: como é que você recebe viajantes com uma cama cheia de pedras e pau? E aquela mulher, sabendo exatamente por que havia feito aquilo, com um sorriso no rosto, diz: ah, se você soubesse que o sofrimento que você experimenta agora não é nada perto do sofrimento que um sono confortável lhe traria. Essas minhas pedras e madeiras são pedras e madeiras de amor. Se a gente soubesse o que o conforto perene faria conosco, se a gente soubesse o que significaria verdadeiramente ser entorpecido apenas pelos confortos e felicidades desse mundo, se a gente soubesse a desgraça que seria a nossa vida se tudo apenas na nossa perspectiva humana desse sempre certo e vivêssemos essa felicidade ilusória e utópica, nós aprenderíamos a reconhecer as pedras e madeiras de amor do nosso Deus que nos causam desconforto, para que em última instância nós pudéssemos ser salvos e não sermos enfeitiçados pelas realidades desse mundo. Em Deus, meus irmãos, até as adversidades podem ser usadas para o cumprimento do propósito dele nas nossas vidas. É isso que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas como assim, alegria e provação? Não é o tipo de versículo que eu quero na minha caixinha de promessas. Para você que é mais novo e não sabe o que é caixinha de promessa, pergunte para um cristão mais velho. Quem lembra das caixinhas de promessa? Ok. Caixinha de promessa só tinha promessa boa. Claro, beleza. Pô, você está mal, vai lá, caixinha de promessa. Aí você fica um pouco feliz assim. Mas essa aqui eu nunca encontrei na caixinha de promessa. Tende por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Como assim eu conjugo alegria e provação na mesma frase? Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Não é o tipo de coisa que a gente quer, mas no fundo, se formos sinceros, a gente sabe que é exatamente isso que é a verdade. Afinal, os momentos que moldaram o teu caráter foram os momentos mais felizes da sua vida ou os momentos onde você precisou enfrentar obstáculos? Quando você cria filhos, você que é pai e mãe, você quer criar um filho resiliente, como é que você vai fazer? Vai dizer sim para tudo e dar tudo que ele quer? Ou vai poupá-lo, inclusive podendo dar coisas, dizendo não, para que ele aprenda o valor da vida, para que ele aprenda que as coisas não podem ser obtidas a todo tempo, a todo momento, do jeito que ele quer. Às vezes o não de Deus é a sua maior demonstração de amor, como um pai que não quer simplesmente ter filhos mimados. Se há fibra moral, se há resiliência, se há perseverança, é à luz daquilo que Salomão no Eclesiastes nos disse, e hoje de novo eu vivenciei essa que para mim no ministério pastoral é a pior de todas as experiências, e ainda assim, Josias, a gente conversava sobre isso, há sempre um paradoxo no meu coração, porque eu nunca quero estar num velório, mas eu sei que sempre Deus usa, meu irmão. Sempre Deus usa, porque as pessoas estão quebrantadas. É por isso que Salomão vai dizer que é melhor estar num velório do que numa festa. Porque quando nós vemos uma pessoa que estava aqui e já não está, nós somos confrontados com a nossa própria finitude. Nós somos confrontados com o fato de que nós não duraremos para sempre, ao menos nesse corpo, nessa matéria e nesse campo da existência, de modo que agora já não faz sentido diante da morte viver de qualquer jeito. Já não faz sentido, não é lógico empurrar com a barriga. Já não faz sentido para um discípulo de Jesus não viver outra vida, senão aquela que glorifique a Deus acima de tudo. Mas Jesus finalmente vai até eles, porque Jesus nos permite ver onda e sentir vento por algum tempo, mas Ele não permite que isso seja por todo o tempo. Ele vai até eles, versículo 19. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco. Para quê? Em primeiro lugar, Jesus vem até nós para nos mostrar e nos provar que Ele nunca esteve alheio à nossa situação. Num outro evangelho, há um relato de que Jesus se retira para orar num alto monte. Se Jesus estava orando num alto monte e os discípulos estavam ali no mar da Galileia, quando Jesus desce e caminha por sobre as águas, é totalmente provável que os discípulos não podiam vê-lo, mas ele via absolutamente tudo o que acontecia e esperou até o momento certo para agir. Meu irmão, minha irmã, Deus não está alheio, Deus não está ausente, Deus não está distraído, Ele nunca esteve. Talvez tem coisas que até hoje você passou e você não tenha a resposta, e pode ser que você não tenha desse lado da eternidade, mas não foi porque Deus foi pego de surpresa, e não foi definitivamente porque Ele deixou de se importar, mas Ele caminha e Ele se aproxima do barco, e o versículo continua, andando sobre o mar, e eles ficaram o quê? Contentes? Não, aterrorizados. E antes que você seja tão pronto em julgar os discípulos, porque sempre a gente conhece a história já do fim desde o começo, a gente já leu a conclusão, a gente fala, caramba, esses discípulos não aprendem mesmo. Gente, se coloca na situação desses caras. Vento forte, trevas, ondas. Literalmente, o que eles estão sentindo agora é, não é possível, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. É o que está acontecendo. Eles pensam que é um fantasma. Afinal, o que você ia pensar? Na alta madrugada, no meio de uma tempestade, você já está delirando, porque você está vendo um cara caminhando sobre as águas, vindo até o barco. A última coisa que você ia pensar é que era Jesus. É um fantasma, agora pronto, acabou tudo de vez. Mas também, Jesus vem da maneira que vem para desfazer alguns dos nossos conceitos equivocados, porque nós somos pragmáticos. Nós achamos que as soluções e as resoluções para as adversidades da nossa vida, elas devem vir a partir de uma categoria A ou de uma categoria B. Eu acho fascinante, ao longo dos anos, quantas vezes, e eu sei que não é por mal, a gente só fala isso, mas quantas vezes eu estou lidando com pessoas no gabinete pastoral,
indivíduos solteiros, casados, jovens, mais velhos, e vez ou outra algum deles vai dizer: pastor do céu, olha, eu já tentei de tudo, agora só Deus. Me dá vontade de dar risada. Fala, pô, agora só Deus? Já era Deus no início, meu irmão. Você que não percebeu. Você está remando que nem um louco, achando que a força do teu próprio braço vai poder te tirar de uma tempestade que você não tem condições de sair. Então não é que agora é só Deus. Então, por exemplo, uma outra expressão semelhante, né? Não, pastor, já tentei de tudo, agora só um milagre. Ué, que bom, que bom. Outro dia eu estava falando com uma turma: pastor, nossa, eu já cansei, eu entrego na mão de Deus. Falei, finalmente, acho que Deus já estava meio impaciente contigo. Agora você entendeu e está fazendo exatamente o que você deveria ter feito desde o início. Agora, depois de ter sido espancado pelo capeta de todo jeito, agora você entrega nas mãos de Deus. Podia ter entregado antes, né? Mas tá bom, aí acho que Deus vai agir agora então. Camarada avacalha tudo no emprego, avacalha tudo no casamento, avacalha tudo nos relacionamentos. Agora só Deus. Tá bom, pelo menos dá tempo ainda. Às vezes dá. É porque nós somos assim, né? A gente tenta, a gente duvida, a gente racha a cabeça. Aí quando a gente cansa, aí a gente fala: Deus, agora é contigo. Aí eu acho que Deus olha para nós e fala: que bom, eu estava esperando você dizer exatamente isso, para que agora eu possa agir naquilo que você não é capaz de fazer. É o que Jesus está fazendo. Jesus não podia assim resolver de outro jeito. De lá de cima da montanha, ele fala: pare vento. Ele podia. Só que o que ia acontecer lá embaixo? Os caras nem estavam vendo Jesus. Eles iam achar que o quê? Que a situação foi resolvida de uma maneira que eles não podem explicar, e que eles remando, eles conseguiram sair daquela situação. Não. Então Jesus tem que vir caminhando sobre as águas de modo completamente extraordinário para provar que tem coisa que é só com Ele mesmo. Mas ele disse: sou eu, não tenha medo. Interessante. Às vezes nós estamos tão focados nos nossos problemas que Jesus pode estar diante de nós e a gente está pensando que está vendo uma assombração. João não diz isso. Outro evangelho diz que é exatamente nesse relato, onde meio atordoados, os discípulos ficam assim: será que é ele? Será que não é? Acho que é. O Pedro fala: mestre, se é tu mesmo, me chama para ir ao teu encontro. E Jesus fala: vem, uma coisa simples, caminhar sobre as águas, é só vir. E Pedro vai e caminha sobre as águas. Mas o texto diz: e tendo reparado nas ondas, começou a afundar. Olha só como é que a gente é. Jesus fala, a gente vai, o medo se dissipa, mas dependendo do tamanho do problema, a gente olha para Jesus, olha para o problema, olha para Jesus, olha para o problema, olha só para o problema, a gente afunda. Mas Jesus é tão gracioso que mesmo em meio à nossa incredulidade, Ele nos toma pela mão. Ele nos faz voltar à superfície. Ele nos coloca em segurança no barco. Ele em amor nos exorta dizendo: por que você duvidou, homem de pequena fé? Mas ainda assim Ele faz o que precisa ser feito e não reage à nossa incredulidade à maneira que nós merecemos. Porque se Jesus nos tratasse como nós merecemos, nós estávamos completamente naufragados, completamente perdidos. Ele diz: sou eu, não tenha medo. Ou seja, sou eu mesmo a resposta para a sua aflição. Uma outra versão diz: tem de bom ânimo, mude seu espírito, mude sua mentalidade, passe a enxergar a vida e o mundo de uma maneira completamente diferente. Não é inusitado e não é uma certa denúncia que o problema dos discípulos é a tempestade e Jesus vem caminhando sobre as águas? Não está claro o que Jesus quer mostrar aqui? Que exatamente aquilo que nos apavora e nos torna ansiosos se coloca estrado sob os seus pés. É como se Jesus estivesse dizendo: qual é o problema? É vento? Qual é o problema? É onda? Qual é o problema? É tempestade? Está aqui debaixo do meu pé. O que você não entendeu ainda? O que não está claro? Você quer que eu acalme a tempestade com a minha voz? Eu acalmo. Você quer que eu caminhe sobre cada um dos seus problemas? Eu caminho. Você quer entender mais o quê? Qual é a dúvida? Então, finalmente, se animaram a recebê-lo, versículo 21, no barco, e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Para nos mostrar que, de fato, há coisas que estão para além da nossa capacidade humana. É claro que no dia a dia cabe
parte da nossa atuação e da nossa ação e da nossa resiliência, da nossa perseverança, mas em última análise tem coisas que efetivamente, como eu já disse, somente por Cristo, para que nós possamos crer de modo claro em quem Ele é, não apenas no que Ele pode fazer. E eu sou confrontado por um texto como esse, porque eu quero lembrar vocês que isso se dá imediatamente após o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Então a pergunta é: que tipo de gente é essa que vê tudo que viu, que testemunha tudo que testemunhou, que participa dos milagres de Jesus? Que tipo de gente é essa que vê a autoridade com que Ele fala, que percebe que Jesus é capaz de fazer materializar novos pães e novos peixes, alimentando uma multidão, e imediatamente depois desse milagre, é um povo que passa a duvidar e fala: nós vamos morrer? Como assim? Não tem lógica Jesus fazer tudo o que fez para botar os discípulos num barco para depois eles morrerem no meio da tempestade. Jesus havia dito: eu encontro vocês do outro lado. Bastava eles se lembrarem da palavra de Jesus. Que tipo de gente é esse? Que tipo de gente é esse que tem medo, que tem incredulidade, que vive ansioso, que vive deprimido, que não importa o quanto Deus faça, ele ainda assim, diante do próximo obstáculo, ele sempre duvida? Que tipo de gente é esse? Eu te respondo: gente como eu e você. Ou Jesus já não te provou o quanto Ele te ama? Ou será que se você fizer um exercício de reflexão nesse momento, você não tem grandes coisas para contar da fidelidade e da graça dEle? Ou será que você não tem testemunhos de orações respondidas e de milagres realizados? Ou será que se eu abrisse o microfone aqui e começasse a perguntar: meu irmão, dê um testemunho de um momento de vida onde Jesus veio em seu auxílio, todos nós, em certo sentido, ou grande maioria de nós, não teria uma história para contar não, meu irmão. Não é uma, são várias. São milagres cotidianos. É milagre no trabalho, é milagre na família, é milagre no casamento, é milagre na vida dos filhos, é milagre na vida dos pais, é milagre, milagre o tempo todo, e a gente duvida. Mas Jesus, que bom, é aquele que mesmo no meio da nossa dúvida nos pega pela mão, nos faz caminhar, nos leva de volta em segurança ao barco e nos fala: ok, um dia você vai entender, vamos para a próxima lição, vamos para a próxima história. E aí Ele nos leva para a próxima lição, e a gente fica com medo, e Ele diz: eu tenho certeza que um dia você vai entender. E Ele nos leva para a próxima, e para a próxima, e para a próxima, para que um dia Ele pudesse transformar discípulos amedrontados e imaturos em gente que daria sua vida pela causa do Evangelho. Sabe o que a gente está fazendo aqui? Domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, nós estamos exatamente nessa jornada de discipulado de Jesus, para que Ele transforme gente amedrontada, ansiosa e inquieta como eu e você, em gente de fé inabalável, que vai enfrentar tudo e todos, a partir da consciência de quem Deus é e do que Ele está fazendo nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? É isso que Ele está fazendo com a gente, é isso que Ele está fazendo comigo e contigo. É por isso que você está aqui todo domingo, para aprender novas realidades sobre o Evangelho e para ser relembrado das verdades antigas que a gente insiste em esquecer. De modo que me parece que essa história poderia terminar aqui, mas ela não termina, ela se encerra com os versículos 22 a 24. E o versículo 22 diz: no dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali. É interessante, eles não sabiam que Jesus não precisava de barco, e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão após o Senhor ter dado graças, multiplicação. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Se eu fosse João, eu terminava no versículo 21. Eu diria: gente, Jesus multiplicou pão, a gente ficou meio incrédulo ainda. Aliás, outro evangelho diz que Jesus fez isso e os enviou na tempestade, porque eles ainda não tinham entendido o milagre da multiplicação dos pães. E aí eu terminaria dizendo: mas gente, Jesus nos salvou, foi uma coisa linda. Depois a gente cantou uns louvores juntos, aí nasceu o sol, a tempestade acabou e a gente foi para casa. E
e viveram felizes para sempre. Eu terminaria aqui a história. Para mim, a minha história é essa. Mas João diz, no dia seguinte tem mais. No dia seguinte as multidões continuam correndo atrás de Jesus. No dia seguinte ainda tem gente pobre. No dia seguinte ainda tem leproso. No dia seguinte ainda tem endemoniado. No dia seguinte ainda tem gente que segue Jesus por interesse e por querer saciar sua fome. Mas também no dia seguinte tem gente que não sabe muito bem como orquestrar isso, mas sabe que Jesus tem algo diferente e quer entregar a sua vida para Ele. Tem um dia seguinte. Sabe por que tem esse dia seguinte? Me parece que é por isso que não termina a história. Para nos mostrar que o trabalho continua. E para nos ensinar que Ele nos salvou, não apenas para o nosso próprio benefício, mas Ele nos salvou para que no dia seguinte a gente possa ser lembrado que existe uma multidão que ainda precisa conhecê-lo. A missão não acaba. De problema em problema, de luta em luta, de adversidade em adversidade, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos guarda, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos acalma, e o Senhor olha para mim e para você e diz, entendeu? Aí a gente fala, mesmo que por um tempo, entendi, então agora de volta para o trabalho, meu irmão. Entendeu a palavra esse domingo à noite? Entendeu? Então não saia daqui apenas achando que o propósito é gerarmos na Calvary Campo um culto abençoado. Não. É um culto que vai permitir que você saia daqui, espero eu, acalentado, consolado, desafiado, amparado por um Deus que olha para você e diz, não importa o que aconteça, eu não vou deixar você afundar, não importa o que aconteça, você não vai naufragar, não importa o que aconteça, você vai continuar caminhando comigo, mas para que você se lembre que há uma multidão aí fora, de desvalidos, de inquietos, de deprimidos, de ansiosos, que se não for através de você, dificilmente eles irão me conhecer. Amanhã nossa semana começa de novo. E Jesus vai estar lá com a gente. E cada encontro que nós tivermos, que ao se depararem conosco, a minha oração sincera é que as pessoas se deparem com o próprio Cristo. Amém? Vamos nos levantar, ficar de pé, orar a Deus, agradecê-lo. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua graça e bondade. Te louvamos porque o Senhor é o Deus que acalma a tempestade, não apenas do lado de fora, mas talvez a maior de todas elas é a tempestade que acontece dentro do nosso coração. Por vezes nós estamos tão inquietos, e por vezes as coisas são tão difíceis. Há dias em que nos despedimos de quem amamos, há dias de alegria e de festa, mas há dias em que só o que nos cabe são as lágrimas. Seja no dia bom ou no dia mau, que possamos nos lembrar quem o Senhor é, e que o Senhor é por nós, e que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que dá conta da nossa vida, aquele que nos sustenta nas nossas dificuldades, e aquele que derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por nos lembrar o que o Senhor fez por nós e o que o Senhor continua fazendo, para que possamos também orar por aquilo que o Senhor quer fazer através de nós. Abençoa essa igreja para que sejamos uma comunidade de pessoas maduras, que não sejamos meninos, que não sejamos uma comunidade infantilizada, que segue um Deus por aquilo que dele pode obter, mas que segue esse Deus por quem Ele é. Assim nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe.